programa Perfil Pesqueirense, hoje com essa sabatina especial com os candidatos a prefeito na eleição suplementar do dia 30 de outubro. Na primeira parte, tivemos a participação do Baldi Mimoso, prefeito interino. E agora vamos dar continuidade, trazendo agora o candidato Dr. José Peixoto, que vai também mostrar aqui as suas propostas, né, para Pesqueira, caso ele seja eleito. Paulo Muniz. Ok, Jota, nós cumprimentamos novamente os nossos ouvintes, agradecemos pela audiência, cumprimentamos os nossos colaboradores culturais. Eu falo da Agreste Grupo Agropecuária, com lojas em Capoeiras e Venturosa, até Cred, o crédito fácil da Torres Financeira, que você encontra em mais de 200 lojas espalhadas em 40 municípios. Do Aviário Sanharol, que produz ovos Sanharol, campeão de vendas em Pesqueira, e o Simproleite, Sindicato dos Produtores de Leite de Pernambuco. Um prazer muito grande receber aqui o doutor Peixoto, candidato a prefeito no pleito suplementado próximo dia 30. Meu caro doutor Peixoto, nosso cordial bom dia. Agradeço a gentileza da sua vinda para essa conversa, para essa sabatina aqui conosco. Paulo, muito obrigado pelo convite. E eu queria dar um bom dia ao povo de Pesqueira e da Redondeza. Para mim é uma satisfação enorme, não é a primeira vez que eu venho aqui conversar contigo, e estou à disposição para a gente discutir algumas coisas a respeito do futuro de Pesqueira. Pois é. Peixoto, eu queria começar falando o seguinte: você é um homem de múltiplas tarefas, como profissional da medicina, como médico, atua, não é, administrativamente e clinicamente. E eu vejo, por experiência, que conciliar algum outro trabalho com a tarefa de ser prefeito não é fácil. Como é que você pretende, se você ganhar, conciliar ou conviver, né, com essa dicotomia de ser médico e ser prefeito? Para mim isso é muito simples, Paulo. Você como médico, você nunca vai deixar de ser médico. Você pode deixar de ser prefeito, ou prefeito interino, mas como médico você não pode deixar nunca, porque você tem uma certa responsabilidade com os profissionais. Eu nunca deixaria meus pacientes na mão. Mas é fácil você conciliar. Claro que a minha dedicação vai ser a maior parte do meu tempo dedicado a administrar essa cidade, que a meu ver está muito ruim, não está bem administrada. O senhor vai largar a medicina. Talvez pelo tempo de médico já estivesse no tempo, mas a gente é muito difícil de sair da profissão de médico. E com certeza eu vou continuar clinicando. Nós temos vários e vários exemplos de gestores, de bons gestores, que são médicos e continuaram. Então, essas pessoas que são meus pacientes, pessoas que precisam de mim, pode ter certeza que a gente vai continuar dando assistência. Agora, a assistência maior vai ser ao município de Pesqueira. Por gentileza, eu precisava só um pouquinho disso aqui. Só um pouco. Ok. Bom, eu ouvi, por exemplo, na convenção, eu estive na convenção do seu partido e na convenção também do Republicano. E vi quando alguém, na convenção do Republicano, fez uma crítica de que você representa a elite de Pesqueira. Eu queria entender exatamente até que ponto você é da elite de Pesqueira, se você, como dizer, nasceu em berço de ouro, ou você, né, foi um persistente, um resiliente para chegar aonde você chegou. Fale um pouco dessa história para desmistificar essa ideia de que você faz parte de uma elite. Então, Paulo, isso é um conceito tão errado que eu vejo, essa tentativa de colocar o Dr. Peixoto como elite, ou até disseram que é uma chapa de mestre, né? A Maria José virou doutora de uma hora para outra. Mas assim, eu nasci de família pobre, então eu não tenho essa elite. Eu cresci foi com o meu trabalho, foi com o meu estudo.
sempre estudei em escola pública aqui em Pesqueira, e sempre estudei em escola pública no estado, e me formei médico em escola pública, numa faculdade de medicina pública. Então foi com muito esforço que eu consegui isso. Eu não me considero elite de jeito nenhum. Nem tenho hoje, depois de tantos anos de médico, padrão de elite. O meu padrão é um padrão de vida simples, mas criei os filhos, estou criando os netos junto com os filhos, de uma maneira simples e honesta. Ninguém pode me ver aqui em ostentação de nada, porque a minha formação foi de pessoa simples. E eu vou continuar simples como eu sempre fui. Aqueles que me conhecem, que cresceram comigo na infância aqui dentro de Pesqueira, sabem disso. Bom, doutor Peixoto, o senhor escolheu a saúde como tema mais relevante da sua campanha. Eu queria que você exatamente transmitisse ao nosso ouvinte, né, os detalhes que você acha que pode mudar essa configuração e a sua experiência como foi secretário de saúde no município em outro momento, né, o que você traz nessa sua bagagem de também conviver, administrar UPAs aqui no estado, aqui no Agreste, entendeu? O que de fato você acha que seria possível, já que a saúde, eu vou estender só um pouquinho, é um tema tão explorado em campanhas políticas e tão difícil de ser praticado. A boa saúde, né? Você tem aí aquela dificuldade de conseguir profissionais e etc. Então, eu queria exatamente, como ataque inicial, atacar a saúde, né, para ver exatamente quais são os segredos, as cartas que você tem na manga que possam transformar a saúde de Pesqueira em algo que dê mais atenção à comunidade pesqueirense. Eu não vou atacar não, viu? Eu vou oferecer propostas sobre a saúde, porque na minha visão, eu acho que está quase tudo ruim. Eu não vi progresso nenhum na saúde desses 2 anos. Você observa, a gente acompanha de perto as unidades, não é só o Hospital de Paraíba, são as unidades também que não estão funcionando como deveria funcionar. Essa crítica eu tenho andado muito aqui na cidade, e ela é uma crítica constante. E não adianta as pessoas dizerem que é coisa pontual. Não é. Está pontual demais o que está acontecendo na nossa cidade em relação à saúde, que não é mais pontual. Isso significa um descontrole, uma falta de gerenciamento, uma falta de projeto dentro da saúde. Você não pode nunca querer que uma saúde funcione se em 1 ano e meio você já tem 3 secretários de saúde. Não existe uma programação para isso. Não tem projeto no mundo que dê certo. Quando eu fui secretário de saúde, eu fui secretário de saúde durante todo o mandato. Eu só saí de secretário quando houve uma indicação porque eu concorresse a vice de Cleide, mas eu fiquei durante o ano todo, senão você não consegue projetar as coisas dentro da saúde. É impossível você fazer. Nós temos projeto para isso aí, nós temos projeto para a saúde de Pesqueira. Mas deixa eu interromper. É uma lista de coisas que podem ser feitas. Para agregar isso aí. Eu estive observando uma cidade como Caruaru, por exemplo, o prefeito, a prefeita, quem estiver na gestão, sofre menos ataque na saúde pelo fato de não ter, a prefeitura não ter emergência. Então, pressupõe-se, eu não sou médico, de que o calo está nas emergências. A prefeitura de Recife. Você não vê críticas ao prefeito de Recife com relação à saúde, porque não tem emergência, a prefeitura de Recife. Então, eu admito o seguinte, você faz uma série de ações na saúde, mas se você não tiver uma boa emergência, você vai sempre estar à mercê dessas críticas. Aí a minha pergunta é exatamente isso. O que é que você tem em mente de modificar essa situação aqui em Pesqueira, a partir de janeiro, você sendo eleito? Aliás, eu não sei se é a partir de janeiro, que eu não... É janeiro, né? A posse, 1 de janeiro. Bom. Então, Paulo, a gente não pode ter uma visão só da urgência.
o gestor na saúde, ele tem que ter uma visão de tudo que está ao seu redor. Na hora que você faz um bom atendimento na periferia, um bom atendimento nos distritos, que você tem profissionais para trabalhar naquela região, e você diminui a vinda para dentro da emergência, isso é uma ação de saúde que tem que ser feita. A emergência ela não pode servir para tudo. Ela só pode ir para lá quem realmente tiver uma necessidade de urgência. Porque muitas vezes você tem um déficit de atendimento na periferia, ou nas UBS, onde quer que seja, ou nos postos, e termina desaguando na emergência. Então isso é falta de um planejamento estratégico. Inclusive a gente está bem ligado nisso, porque tem duas comunidades aqui que a gente visitou que precisam da colocação de uma UBS. Aqui a comunidade de Viracopos está enorme. O pessoal se desloca de madrugada para pegar uma ficha para ser atendido em outro local que não é a comunidade. Aí você vai na comunidade do residencial de Baixa Grande, que eu fiquei surpreso ontem, quando eu andei pela comunidade, que eu vi um prédio inacabado lá, dizendo que era uma obra de uma UBS de Baixa Grande. Quando nós sabemos que o recurso ficou no dia 1º de janeiro do ano passado, existia o recurso para a conclusão da obra. Seria interessante que o prefeito interino dissesse, não para onde foi o recurso. Por que é que a UBS de Baixa Grande não foi feita se o recurso estava lá? Nós passamos ontem a comunidade reclamando, uma coisa que devia estar pronta já há muito tempo, ou seja, faltou um planejamento ou o uso desse recurso para terminar aquela unidade. Na hora que você tiver esse cinturão de atendimento e atenção básica, com certeza o atendimento lá no Leite Paraíba, ele melhora. Que é uma ideia nossa abrir o Leite Paraíba, porque está fechado. O Hospital e Maternidade Leite Paraíba, a meu ver, para o potencial que ele tem, ele está fechado. Está funcionando só a UPA que fica ali na frente. Por que o senhor desiste, doutor? Porque desde o ano passado, mais de 1 ano e meio, que ficou sem fazer uma cirurgia eletiva, não se fazia uma cirurgia eletiva, que é a mais difícil do mundo, quando na outra gestão nós fazíamos 20, 30 cirurgias por semana. E os pacientes hoje se veem na necessidade de se deslocar. Ah, doutor, mas começou a fazer há 2 meses. E cadê o planejamento de 1 ano e meio para que isso começasse a funcionar? Então, é todo um desenrolar na saúde que termina dentro da emergência e acontecendo as coisas que estão acontecendo, porque é um volume grande que é a obrigação da UPA de atender, porque o paciente fica sem ter outra opção. Peixoto, o que você achou dessa interinidade tão longa? Quer dizer, não é a culpa de quem está, é o porquê chegou a essa situação. Na sua visão, como é que você interpreta isso? 22 meses quase em interinidade, né? Se isso também gera dúvidas no que fazer, entendeu? Falta um planejamento em função de que o prefeito não era de direito, é apenas de fato. Isso para a Pesqueira foi uma coisa horrível, porque você não consegue administrar uma cidade tendo um interino e um administrador de despesas. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu, na prefeitura, você pode ter certeza que quem vai administrar as despesas sou eu. O ordenador de despesas vai ser eu. E eu que vou assumir a responsabilidade de tudo que for feito. E isso que aconteceu com Pesqueira foi muito cruel. Não devia ter acontecido. Eu, quando vim me candidatar, que botaram meu nome para uma escolha de todos, a primeira coisa que eu fiz foi ver se eu podia me candidatar, se eu tinha alguma pendência jurídica. Então, quando eu vi que eu não tinha, eu me candidatei. E o que se tornou em Pesqueira foi uma situação esdrúxula, em que você fica sem saber direito como é que as coisas funcionam dentro da prefeitura. Isso não pode funcionar direito. Você quer ver um exemplo? Vou lhe dar um exemplo e vou deixar na sua mão. Isso aqui é o plano de governo do grupo comandado por Balco, certo? Do prefeito interino Balco. O plano de governo dele, que foi apresentado em 2020, ou seja, as intenções que ele tinha que fazer com a cidade de Pesqueira, como prefeito interino, é o mesmo de 2022. Letra por letra. Então, está me dando a impressão de que esse plano de governo que foi feito em 2020 não foi feito nada. Como é que ele está igual agora em 2022? Então, tudo que foi apresentado para o povo de Pesqueira em 2020
está igual em 2022, sem mudar uma letra. Para mim, dá a impressão de tudo que foi apresentado ao povo de Pesqueira em 2020, não se fez nada, porque o plano é o mesmo. Então não caminhou a coisa. Isso não pode funcionar porque não existe esse gerenciamento em tudo. É. Eu tenho fundadas dúvidas com relação a planos de governo. Eles são exigências a serem cumpridas e metas a não serem alcançadas. Não estou fazendo juízo de valor sobre ele, nem sobre o seu. No geral, hoje se tira plano de governo no Google. Então, precisa mudar essa relação candidato ou eleitor e passa também por essas coisas. Depois eu queria que você abordasse também isso. Mas queria trazer o assunto para coisas mais práticas do dia a dia. A gente fala, toda vez que eu vou entrevistar alguém da prefeitura, a gente fala em Zona Azul, fala em trânsito. A cidade tem um espaço enorme, mal aproveitado, mal dividido e mal gerenciado, porque você não colhe receita nenhuma a partir disso aí. Você tem ideias para mudar essa configuração, Peixoto? Depois a gente vai voltar para o nosso plano. Pode falar à vontade. Eu concordo que o plano, muitas vezes, ele é pré-formado e a gente sabe que, inclusive, o tribunal aceita que você modifique o plano durante o caminhar, inclusive, da campanha. Isso é aceito. Tanto é que, muitas vezes, a gente coloca um plano genérico e vai acrescentando de acordo com o que você vai conversando com a comunidade. A única coisa que eu estranhei é o mesmo plano, do mesmo Peixoto, jeito. a bem da verdade, ninguém nunca foi punido porque não cumpriu um plano. Não cumpriu. Isso. Só quem é punido é a população, Sem que dúvida. é enganada. A gente tem visto, há muito tempo que eu morei basicamente ali no bairro do Prado, muitas vezes ali, eu via o trânsito muito desordenado. No centro da cidade nem se fala, não é? Vi os projetos que foram colocados para a Zona Azul, que funcionou durante um tempo, depois não funcionou mais. E vi vários outros projetos que caminharam, por exemplo, principalmente na Rua do Recife, né? Que eu sou do tempo da Rua do Recife. Que na minha cabeça, ele sempre eu ficava pensando, mas por que essa loucura aqui nessa rua, que você, para entrar e para sair, você não consegue. Aí se fez um projeto em que não poderia estacionar de um lado, que aí ele fluiria de uma maneira melhor. Esse foi um dos projetos que foram apresentados, mas não se cumpre. Certo. Se você passa lá agora, tem carro os dois estacionado de um lado e do outro, não se cumpre isso daí. Na minha cabeça, eu pensando, mesmo sem ser candidato, só pensando pela cidade, eu observei assim, por que a gente não desce por uma rua e sobe pela outra, que são ruas paralelas? Não consegue, porque tem uma área de estreitamento que provavelmente aquilo ali vai impedir muito a fluidez do trânsito. Certo. A gente pensou nisso também. Você teria que pensar em desapropriar, né? Isso. Ou você tem aquela saída que vem pela beira da linha, ali, que me parece ser um orçamento muito alto para você fazer aquilo ali. Ali você desafogaria as pessoas que não seriam obrigadas a passar pelo Prado e já sairiam lá no pontilhão caminhando. E o senhor tem o que para apresentar aqui para a gente? Tenho. A gente vê o problema. Eu estou vendo o problema. Eu estou vendo o problema de estacionar no centro. Nós, médicos, nós não formamos em medicina e depois nós formamos uma especialização. Eu sou cirurgião. Então, o que eu preciso e que a nossa equipe precisa é que se faça um novo planejamento com alguém que seja especialista na área de trânsito e que a gente possa discutir junto com a comunidade. Engenharia urbana. Engenharia de trânsito, existe isso. E de urbano também. E urbano, que em nome daquilo a gente possa levar para a comunidade, porque alguém vai reclamar. O ônibus não passa mais aqui, o ônibus não para mais ali. Doutor Peixoto está sendo muito exigente. Doutor Peixoto, na sua gestão, ele está prejudicando porque a minha garagem... Não é assim. A gente tem que levar uma coisa séria, concreta, já que eu não sou especialista em trânsito, mas tenho a obrigação de entender, e eu só posso entender com o especialista me dizendo. A nossa ideia é essa daí. Pois é. E você acha que a Zona Azul, ela teria que existir ali, esse ordenamento ali no centro, você também trabalharia
para resolver isso? Eu trabalharia, eu acho que ela é importante. Aí eu incluo também o problema da mobilidade. As nossas calçadas, que muitas vezes são ocupadas pelo próprio comerciante. Isso. Assim, o planejamento, a meu ver, eu não estou pensando só em... Foi bom você ter colocado essa pergunta, Paulo, porque eu não estou pensando só no carro. Eu acho que a pessoa mais importante ainda é o povo. O transeunte que tem que andar, que tem que passar pela calçada. Esse porque ele deixou o carro dele em algum canto e ele está andando. Então esse plano de mobilidade, principalmente ali no centro, ele tem que visar principalmente o povo. Primeiro, o povo. Esse plano ele tem que ser maior. Ele tem que englobar a bicicleta, ele tem que englobar a moto, e é discutindo que a gente vai chegar a uma solução disso daí. O comerciante ele coloca, sabe por que ele coloca o produto dele lá na calçada? Porque ele vê outras pessoas que não são comerciantes colocando, que passam a ser comerciantes que talvez precisem daquilo para sobreviver. Mas é necessário que o projeto seja feito de uma maneira que não atrapalhe ninguém e que seja do bem da comunidade. Muito bem. Peixoto, a gente, a palavra turismo, quando a gente fala em Pesqueira, soa como uma coisa chamada quase que lugar comum. Também é impossível você entrevistar alguém que não fale em turismo. Mas o que, de fato, você imagina, você sendo prefeito, você pode fazer para dar uma dignidade maior ao turismo, avançar de forma estrutural, de forma que você possa ser um atrativo. Inclusive, o que acontece de bom em Pesqueira irradia nas cidades circunvizinhas. O que Peixoto e a sua equipe têm assim em mente? Olha, em 86 anos da aparição, é um assunto hiper recorrente. O que, de fato, a gente pode fazer no primeiro, no segundo, no terceiro momento para que a gente possa mudar essa configuração? Assim, o Paulo e ouvintes, eu acho que o turismo ele é um dos motores da economia de Pesqueira. Teria que ser um dos motores da economia de Pesqueira. Ele envolve muita coisa. Esse turismo religioso e cultural, ele é importante. Eu vejo ele como o motor da economia. Eu não consigo entender ainda por que é que a gente sabe que a maior parte do turismo religioso é feito na vila dos nossos irmãos índios da Vila de Simples. E eu não consigo entender como é que isso não cresceu em 1 ano e meio, ou se foi apresentado algum projeto, eu não tenho conhecimento disso daí, já que são pessoas que estão diretamente envolvidas na administração de Pesqueira, e a gente sabe que aquilo ali é ponto-chave para o turismo. Para você ter uma ideia, o turismo religioso no mundo hoje, ele é um dos maiores que tem. Nós tivemos um dado e um levantamento os turistas ingleses, eles vêm, principalmente para o Brasil, 70% deles, eles vêm ou para o Rio de Janeiro, né, mulheres e samba e tal, ou a Amazônia, para ver o índio lá. E nós temos aqui, nós temos uma cultura grande, indígena, nas tribos que existem aqui dentro de Pesqueira, que tem que ser aproveitado em termos de turismo. Isso gera mais alguma coisa? As famosas trilhas. Não só trilha, não. É preciso que eles venham, esse pessoal que venha de fora, e que a gente possa oferecer para eles uma demonstração de cultura, uma demonstração da arte indígena. Tudo isso é muito importante, porque quando ele vem para cá, principalmente o turismo, eles vêm para a Amazônia, por que não vem para cá? De Porto de Galinha para cá é um pulo. Então você precisa que esse povo, quando vem, ele vai ocupar um hotel. O hotel tem que estar ligado dentro desse sistema de turismo, porque aquele comerciante, hoje, por exemplo, aquele comerciante que passa nos hotéis e vai embora, a gente tem que oferecer para ele mais alguma coisa, que ele conheça a nossa gastronomia, que ele vá aos nossos restaurantes, se propague isso daí, porque é um dia que ele fica mais aqui, é um dia que a população toda é beneficiada. Nós temos um turismo religioso que não pode ser só dos nossos irmãozinhos da Vila de Simples, mas nós temos aqui, tem os mirantes aqui que são lindos de você subir ali e ver. Agora, isso tem que ser divulgado e tem que ser estimulado para que ele venha. Você tem você conhece o Museu Safra, Paulo? Isso não é uma coisa assim, de agora, não é dessa gestão. Quer dizer, Não. Nós estamos abordando um tema que perpassa N governos
A ideia é a seguinte, ele caminhou muito pouco. Isso. Né? É isso que eu estou querendo que você diga exatamente, da forma mais prática possível. Eu vou implementar isso e vou cobrar. Isso vai ter um impacto no turismo local. Mas eu queria que você guardasse, concentrasse. A gente precisa fazer um brevíssimo intervalo até para cumprir o acordo de parada.